Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre oração ainda, continuar nessa perseverança falando sobre oração. Tem uma coisa que tem me chamado muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. Essa comodidade, algumas pessoas se acomodam. Nós estamos diante de uma luta, diante de um momento difícil do mundo e muita gente tem entrado em desespero, muita gente tem enfrentado situações difíceis, mas não tem buscado a Deus. Muitas pessoas não têm conseguido alcançar as coisas de Deus porque não se revoltam com a situação que estão vivendo. E se você não se revolta com a situação em que você está, você vai se acomodar a ela. E isso é que é danoso. Então, nós precisamos entender o chamado de Deus para nós perseverarmos. Eu queria ler um texto de Mateus 7, no versículo 7 e 8, Jesus está falando sobre oração. E ele vai dizer assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Olha só, Jesus está falando de 3 instâncias da oração: pedir, buscar e bater, né? A gente percebe logo de cara que há aqui uma progressão. No livro de Abacuque, Deus faz uma revelação ao profeta. Quando o profeta está derramando a sua queixa diante de Deus, Deus diz para ele: o meu justo viverá pela sua fé. O que Deus estava dizendo para ele? Olha, continue firme no seu relacionamento comigo, não importa o que está acontecendo ao seu redor, você precisa confiar em mim, vai dar tudo certo. Deus estava dizendo: eu estou no controle, eu estou no comando, você não precisa desesperar, continue perseverando na sua fé. Viver pela fé, ter confiança plena em Deus, no caráter de Deus, no poder de Deus, naquilo que Deus é na sua integralidade. Tem uma coisa que a Bíblia fala sobre Deus que nós não podemos esquecer nunca. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, todas as ações de Deus, elas contribuem para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus está trabalhando constantemente em favor das pessoas que se achegam a Ele, que o amam. Deus está fazendo uma obra tremenda. E nós precisamos viver pela fé, porque a fé nos ajuda a ver aquilo que nós ainda não temos, aquilo que nós ainda não somos, aquilo que nós ainda não alcançamos, mas pela fé nós contemplamos isso. É ter certeza de que Deus responderá ao nosso clamor. A fé vai nos auxiliar nessa batalha para nós continuarmos firmes. Por que é tão importante ficar firme? No livro de Apocalipse vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é que Deus espera de mim e de você? Deus espera que a gente não desista nunca de andar com Ele, que a gente não desista nunca de perseverar, que a gente não desista nunca de combater. Nós temos que ficar firmes em oração, porque a fé e a perseverança, elas andam juntas, porque a perseverança, ela é um fruto imediato da nossa fé, um fruto do Espírito que brota dentro de nós através do nosso relacionamento com Deus. E perseverar quer dizer continuar, prosseguir sem desistir nunca. É sobre isso que o texto de Mateus vai nos falar. Aquele que se acomoda, a pessoa que se acomoda, é porque aquilo não está fazendo nenhum mal a ela acomodou-se aquilo. Você não pode se acomodar. A doença chegou, o problema chegou, eu não tenho como resolver, o que é que eu vou fazer? Você tem o que fazer sim. Você tem a maior arma que Deus poderia dar a uma pessoa. Deus deu a você o poder da oração. Por isso, não desista nunca. A oração é uma atividade que nós devemos exercer com toda perseverança e não nos acomodar, porque se você não se revolta a uma situação, é porque você está se acomodando a ela, achando que é assim mesmo, tem que ser, todo mundo passa por isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente continue, que a gente peça, que a gente busque, que a gente bata na porta. Então a primeira coisa que Jesus diz: pedi e vos será dado. Pedir é a primeira instância, é aquilo que nós sempre fazemos, todo mundo de alguma forma pede. Tiago vai dizer que tem algumas pessoas que pedem de maneira errada, né? Então você precisa primeiro descobrir qual é a maneira certa de pedir. A Bíblia revela que nós temos que pedir segundo a vontade de Deus, é um indicativo da forma de nós pedirmos, ou seja, pedir uma coisa que esteja dentro da vontade de Deus e nunca contra a vontade de Deus. Então, pedir é isso, e todo mundo faz isso. A Bíblia relata no capítulo 17 de Mateus a história de um homem cujo filho estava possesso e ele vai a Jesus e pede ajuda a Jesus. Ele chega a Jesus e diz: Senhor, ajude o meu filho. Ele não estava pedindo para ele, estava pedindo para o filho dele.
Aí diz: Senhor, ajude o meu filho. E a palavra daquele homem chega até Jesus, Jesus resolve o problema dele. Pedir é tentar buscar, pedir é ir atrás da bênção. Significa que você não está se acomodando à sua situação. Então pedir é muito importante. Mas o que é que vai acontecer aqui? Muita gente pede e porque não recebe logo desiste. Essa pessoa acaba se acomodando. A gente precisa entender que Deus tem o tempo dele. Por isso, aquele que desistir, aliás, é um ato de covardia, porque Deus promete resposta àquele que pede. Jesus disse: isso é uma promessa, pedi e será dado. Então você não pode se acomodar diante do desafio de pedir. Não desista porque não alcançou, porque não chegou ainda. Continue pedindo, porque tem o tempo de Deus e essa promessa é para você. Continue pedindo. Mas Jesus fala da segunda instância, ele diz: buscai e achareis. Aquele que busca é aquela pessoa que não está mais só naquele âmbito de pedir. Ela sai do seu comodismo e ela aceita o desafio de ir procurar ajuda. É a pessoa que foi em uma igreja, ela agora já não suporta mais a situação, já pediu e agora ela quer ajuda. Ela vai buscar, ela vai a uma igreja, ela começa uma jornada de leitura da Bíblia, ela fala do seu problema a pessoas espirituais que vão orar com ela, juntamente com ela ali. Então, isso é uma instância do buscar. A Bíblia fala também da história de uma mulher, chamada a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher que saiu do seu comodismo e ela disse uma coisa, ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher pensou assim: eu tenho que buscá-lo. Embora ela achasse que não era digna de se apresentar diante de Jesus, porque ela é tida como uma mulher imunda, como uma mulher que tinha o fluxo de sangue, mas ela disse: eu preciso somente tocar nas vestes dele e eu sei que eu serei curada. Aqui ela vai até Jesus e ela toca em Jesus e ela é curada. Então a busca é uma dinâmica. A pessoa começa a procurar meios para ter a sua resposta. Essa mulher não ficou mais acomodada. Claramente aqui uma demonstração de fé e de perseverança. Então, não desista. Se você pediu, e você está dizendo: olha, já pedi tanto a Deus e não alcancei, agora comece a buscar. Vá a uma igreja, procure o pastor, procure uma pessoa que entenda de Deus, que entenda da palavra. Comece um relacionamento de oração com os irmãos, com pessoas. Exponha o seu problema. Não adianta ficar guardando isso só para você, não. Agora é ter atitude, é buscar realmente. Vamos compartilhar, vamos todos juntos, porque nós estamos debaixo da promessa: buscai, porque todo aquele que busca, a Bíblia diz, encontrará. Quem busca vai encontrar, quem busca vai achar. Então é isso que Deus espera de você, que você não só peça, mas que você tenha uma atitude de buscar. Aí nós vamos entrar aqui na terceira instância da oração que Jesus está falando. Ele diz: batei e a porta se abrirá. Agora você se coloca aqui naquela situação: você chamou alguém, você procurou essa pessoa, não encontrou, você vai agora à casa dela, você vai bater na porta dela, numa atitude determinada de alcançar aquilo que você está buscando. Porque se você pediu, não teve resposta, se você buscou e ainda não achou, agora é a hora de bater na porta, é a hora de ter uma atitude mais determinada. Aí a Bíblia fala aqui da história de um homem chamado Bartimeu. Você já deve ter ouvido essa história do cego Bartimeu. Foi um homem que se assentava ali pedindo esmolas, ele era cego. Ele começou a ouvir falar dos milagres de Jesus, que Jesus tinha restaurado a visão de um, que Jesus tinha curado a lepra de outro, que Jesus tinha restaurado ali a audição de outro. Essas histórias começaram a chegar a Bartimeu. Então um dia ele está sentado, ele escutou aquela multidão passando e ele quis saber quem era. Quando ele percebe que é Jesus que está passando, ele prorrompe em gritos, ele começa a gritar desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ali perto de Bartimeu diziam para que ele se calasse, mas ele ignorou totalmente ali o que as pessoas estavam dizendo e continuou gritando, até que ele foi ouvido. Um dos discípulos vai até ele e diz: levanta-te, porque o mestre te chama. Oh glória! É importante, muito importante a gente perseverar, amados. Veja, levanta-te porque o mestre te chama. A tua resposta está chegando. Esse momento aqui do bater na porta é aquele momento que você parte para o jejum, para a oração, que você vai acordar de madrugada para orar. Você está determinado a alcançar esta graça, está
está determinado a vencer esse problema, e você não está mais pedindo, você não está mais buscando, agora você está batendo, você partiu para uma jornada mais intensa, uma atitude mais determinada, e muitas vezes vai para o jejum, vai para a oração. Daniel, no Velho Testamento, a Bíblia diz que Daniel recebeu uma visão, e ele queria saber o significado daquela visão, e ele entrou então em jejum e oração por 21 dias. Daniel não comeu, ele não se lavou, ele ficou na presença de Deus se humilhando até a resposta vir, e de fato a resposta veio. Se você pediu, meu amado, e não recebeu, se você buscou e ainda não achou, você está debaixo da promessa agora. Bata que a porta vai se abrir, entre na instância mais tremenda aqui da oração, porque isso aqui é o momento em que você vai ter uma atitude determinada. Não tenha medo, você está resguardado pela promessa de Deus. Batei e abri-se-vos-á. É hora de perseverar, de oração, jejum, oração, isso é muito importante. Então, se rebele, se revolte contra o problema, não permita que o problema lhe domine, não se sujeite a essa situação, não se entregue a essa situação, levante com determinação, diga: eu não vou ficar acomodado diante dessa situação, eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater se for necessário. Faça a sua jornada de oração, persevere, mas não se acomode, em nome de Jesus. Eu vou orar com você, querido. Vamos nos unir em oração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço, ó Deus, que Teu Espírito Santo revele a cada pessoa que está nos ouvindo, ó Deus, que essas verdades são pessoais, elas são para mim, são para eles também, são para todos aqueles que creem. Ó Deus, dai-nos um coração valente, determinado, ó Deus, para vencermos as batalhas que surgem diante de nós, que nós possamos vencê-las em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe essa oração. Deixe Deus falar também ao coração das pessoas que você ama. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe.